A paz de Cristo. Se eu te perguntasse quais são as suas qualidades e quais são os teus defeitos, qual das perguntas seria mais fácil de se responder? Me recordo uma vez, quando eu era mais jovem, que eu passei por uma entrevista de emprego, onde foi me perguntado quais eram as minhas qualidades e quais eram os meus defeitos, né? E eu me recordo que quando ele falou em qualidades, eu logo descrevi minhas qualidades. Mas quando chegou na parte dos defeitos, apesar de eu saber alguns defeitos que eu tinha, eu tive dificuldade de expor, porque eu tinha medo que, ao expor os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, colocasse dúvida sobre a minha contratação, né? E aí eu descrevi defeitos que eu não tenho, mas são defeitos comuns a todas as pessoas. E eu lembro que eu fui contratada quando eu era mais nova. Aí também teve uma época da minha vida que eu me achava tão santa, né? Porque eu tinha conhecido Jesus e porque eu tinha deixado de praticar muitas coisas que eu praticava. E ali eu achava que, tipo assim, eu não tinha pecado, eu não tinha defeitos. E isso hoje me faz lembrar, né? Porque hoje, atualmente, depois que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu consigo identificar em mim muitos defeitos, muitos pecados. Talvez eu não consiga identificar todos, mas muitos eu consigo identificar na onde eu falho, onde eu estou falhando com Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer para você assim: nós temos muito mais facilidade em enxergar as falhas dos outros do que em enxergar as nossas falhas, os nossos erros. Eu me lembro de Jesus Cristo, numa das passagens, onde uma mulher foi pega em adultério e ela estava a ponto de ser apedrejada. E ali Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia está repleta de situações onde Jesus, ele comia com pecadores, ele conversava com mulheres que eram consideradas impuras, ele era uma pessoa diferenciada dos costumes daquela época, da religiosidade, daquela característica de santidade falsa que os fariseus demonstravam. E Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele veio para mostrar para nós que não é com os erros dos outros que nós devemos nos importar, porque quando aquela multidão, ao ouvir o que Jesus falou, se apercebeu de que eles eram pecadores, eles não apedrejaram aquela mulher. Aí Jesus voltou-se para ela e disse: vá e não peques mais. Jesus nunca a condenou. Então, quando a gente fala, as pessoas têm um certo preconceito com religião, com crente principalmente, né? Por causa de algumas pessoas que interpretam errado as palavras de Jesus Cristo. Ser crente não é ser perfeito. Só é verdadeiramente crente, que crê em Deus verdadeiramente, aquele que consegue reconhecer os seus próprios erros, que consegue ver mais de si mesmo do que do próximo. Então, essa palavra, ela tem a intenção de me direcionar e te direcionar a isso, para que a gente possa enxergar os nossos erros e não os dos outros. Tá cheio de pessoas aí apontando as falhas. Não existe pecadinho, pecadão. Porque fulano é isso, fulano é aquilo. E você? Quais têm sido os seus erros? Mas quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, não é na condição, ou quando alguém faz uma pergunta para você, na intenção de te ajudar, não é na condição de te apontar. É na condição de que você possa reconhecer os seus erros e que você possa recorrer a Deus para que você possa ser transformado. Vai acertar sempre? Não. Tem erros em mim que persistem, que me perseguem, que por mais que eu lute contra eles, muitas vezes eu consigo vencer, mas outras não, porque o pecado habita em nós. E assim será até a eternidade, seremos transformados de glória em glória. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: o problema não é você errar.
O problema é você se acostumar com o erro. O problema não é você pecar. O problema é você achar que não tem nada de errado acontecendo quando você peca. O problema não é você errar. O problema é você não mudar a direção. Então eu gostaria que você recebesse essa palavra na paz de Jesus Cristo, que você meditasse nela e que a partir de agora você e eu, nós possamos olhar para nós, né? Eu conheço gente que chega para Deus e fala assim: Deus, aquela pessoa fez isso para mim, põe a mão, aquela pessoa, agora ela não sabe com quem ela mexeu com a menina do olho do Senhor, um sentimento vingativo que ela não reconhece dentro dela. Ela não consegue dizer para Deus quais são as próprias falhas. Ela diz para Deus quais são as falhas do próprio irmão. Então, é nesse sentido que eu gostaria que você refletisse. Quais são as tuas falhas? Não para te acusar, mas para te lembrar que existe um Deus que nos molda, que trabalha em nós, que nos desconstrói, constrói de novo e nos transforma em pessoas melhores. Faça essa meditação, tenha um dia abençoado e lembre-se, quando uma pessoa te acusar de algum erro, porque ela é crente ou ela é não sei da onde, de que religião, ela na verdade ela não é crente. Nós não podemos generalizar as coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva remanescente. São aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, mas está cheio de gente lá dentro da igreja, de toda e qualquer igreja, que está ali por um mero costume, por um mero hábito, por religiosidade ou até mesmo por grandeza. Então nós não devemos dar ouvido a essas pessoas, nós devemos dar ouvido à palavra do Senhor, dar ouvido a tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre você e a pessoas que têm entendimento da palavra de Deus. Você é pecador sim, eu também sou. Mas existe um Redentor que morreu por nós para que os nossos pecados sejam perdoados e para que a gente tenha vida e vida com abundância. Amém? Tenha um dia abençoado.